Para Deus não é o que você foi ou será, e sim o que... Sim, para Deus não é o que você foi ou o que você será, é o que você é. Para Deus você é. Então Deus olha para você, ele vê o que você é. Pra gente, aqui nessa dimensão, é o que eu fui ou o que eu vou ser. Interessante isso, né? Ou seja, Deus olha pra gente como ele... Olha só, ele já me olha como um grande homem de Deus, você como uma grande mulher de Deus. Você nem é isso. Você não é, você sabe. Mas Deus já olha assim. Porque ele sabe qual é o seu destino profético. A pastora Josiane fez uma pergunta aqui. Promoveu um evento, pedi a Carol de Deus, foi tremendo. Tantos acontecimentos e a hora estava dentro do prazo para ter um maravilhoso descanso. Explica sobre o Kairos. Kairos, eu não gosto de usar muito esse termo, pastora Josiane, por causa de Kairos. Porque Kairos está muito ligado a questões greco-romanas. Mas o que a gente fala muito do Zimã, do Moedim, tempos designados por Deus, do Zimã, Zikaron, os tempos memoriais divinos. Eu tenho um livro, não sei se está aí, eu acho que não está aqui nesse ou está nesse, deixa eu ver. Não, é o primeiro livro, é da série de Apocalipse, que eu falo sobre o tempo. Tá? Existem várias características do tempo em hebraico, isso é tremendo, interessante. Então, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Até porque a nossa fisiologia ela tem uma limitação de tempo. Somos limitados a tempo, espaço, circunstância. Tempo, passou de 70 anos, já está fazendo hora extra na Terra. 70, 80 anos. Cabecinha branca, crente cotonete, conhece? Nossos senhores de idade que nós amamos demais. Só que é bíblico, né? O Salmo 90 vai falar sobre isso. É claro que hoje... E na Bíblia também fala mais, que na velhice nós daríamos frutos. Também. Tem essa parte também. Tremendo. E, é claro, os nossos senhores de idade são maravilhosos. Agora... o nome do livro é Apocalipse, Introdução Apocalíptica, tá? Então é muito importante a gente ter esse discernimento temporal. Agora, existe um monte de coisa sobre tempo. Eu vou lançar ainda livros, por exemplo, Viagem do Tempo é uma coisa. Existe a linha do tempo, que é outra coisa. Existe libertação atemporal, que já é uma outra coisa. E quando a gente fala de tempo, quando você assiste, por exemplo, os filmes da Marvel... Eles estão falando, os últimos Vingadores, está falando de linha de tempo, está falando de viagem no tempo. Eles estão mostrando realidades. Mas que para você é uma coisa que foi te passada como fictício, tá? Sim. E não é. Não é. Pastor, isso é verdade. E existe, assim, existem mundos paralelos ao mundo espiritual do mal? Existe. O que é isso, pastor? Os mundos paralelos do mal ligados ao mundo espiritual, é o que eu coloquei errado na pergunta. Sim, o pessoal chama de sete além, o pessoal chama aí de limbo. Nos filmes, eles chamam de mundo reverso, chamam de zona fantasma. Vão me ajudando aí. Quais tem mais aí? Eles estão falando de mundo espiritual, mas eles estão falando de mundo espiritual da maldade. A Bíblia chama de região desértica. Olha só, quando a Bíblia fala que é região desértica, ela está falando de um mundo espiritual, até porque são demônios. E essa região desértica é tipo igual a zona fantasma do Superman. É uma dimensão que é jogado seres do mal lá, vamos colocar assim, e ficam ali aprisionadas, aquelas entidades ficam aprisionadas. E só saem de lá através de portais, é o que faz. Lembra dos desenhos? Lembra do desenho do Lego? Que as crianças amam assistir? Sim. Do Batman, eles gostam de assistir? Que vai falar sobre isso, a Zona Fantasma, ele sai da dimensão, fantasma. Vai para aquela dimensão por portais. Agora, óbvio, são dimensões. São dimensões, são portais, e que existe sim uma dimensão paralela do mal. Existe. Sete além é real. Não pensa você, eu tenho até um e-book sobre o Sete Além. Eu vou lançar ainda a aula sobre o Sete Além. Eu não dei. Eu vou fazer essa aula aí para mostrar para você. E a Bíblia vai falar sobre isso de uma maneira até interessante. Jesus vai chamar de região desértica. Que é bem isso, uma região desértica assombrosa, nebulosa, é uma região espantosa, porque, queridos, o mal só pode dar o que ele tem.
Se você tá bem de vida, se você tá bem com você, consigo mesmo, você pode ter certeza, a tua casa vai estar bem arrumada, cheirosa, perfumada. Agora, se você tá mal, vai estar tudo para lavar, vai ter bicho na casa, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque você tá mal. Então, o mal só pode dar o que ele tem. Então, é uma região do mal. Existem, inclusive, regiões de cativeiros em que muitas pessoas são colocadas nesse lugar. Aliás, quem quiser aprender mais sobre isso tem que vir para a escola Shemitah. Tem gente perdendo tempo. Vem para a escola Shemitah, povo. Aleluia! Olha, a Michelle tá falando assim, outro pastor místico que eu segui, ele ensina como fazer viagem astral e abrir o terceiro olho na testa. Gente, Isso aí é pastor macumbeiro. Não podia falar, né? Isso aí misericórdia. é pastor ocultista. Ocultista, amor. Não dificulta a nossa vida, não. É. Não dificulta a nossa vida, pelo Como amor de faz para Deus. entrar nessa escola? É verdade. Deixa eu colocar aqui o link da Andresa Moisés. Coloca o link da Andresa aí. Pastor, e é verdade que existe um tribunal no mundo espiritual? Existe. Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Eu já vi muita gente falando, acesso ao tribunal. Mas tem gente que nem entende o que é o tribunal do Na mundo verdade, espiritual. assim, o mundo espiritual, como ele tem dimensões, existem dimensões Sim. que tem, como na nossa casa, tem uma sala. Existem salas que são de cura, salas que são de libertação, existem salas no mundo espiritual que são de biblioteca. Você já parou pra pensar? Eu acesso essa daí o tempo todo, aleluia. Da biblioteca. Existem salas de cura no mundo espiritual. Existem a sala do tribunal, que é a sala da justiça divina. Então existem muitas salas, entende? No mundo espiritual. E claro, existe a sala do tribunal divino. Essa sala do tribunal divino, os anjos que regem esse lugar são anjos geralmente ligados à justiça divina. Existem malachims, anjos, plural, que estão ligados à justiça do eterno. E esses anjos, muitos deles estão ligados ao livro do Apocalipse. Esses anjos possuem trombetas. Olha só, a gente chama de shofar tsikenu. O que é o shofar tsikenu? É o shofar da justiça, do juízo. São seres do tribunal divino. Seres que julgam a mando de Deus. E é isso que a pessoa tem que entender. Então, esses acessos... Olha que interessante. Será que existe o salão do sopro da vida? Olha, eu não digo salão do sopro da vida, mas existe um lugar onde que fica a cota das almas. Não vou falar isso aqui não posso falar, porque isso aqui vai ser na escola apocalíptica. Eu vou ter que fazer uma masterclass que eu preciso falar e tá ligado a um tipo de árvore, e não é a árvore da vida e nem a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é onde que fica as almas, e quando elas saem de lá e vêm para cá. Até porque, queridos, deixa eu falar para você, Deus disse isso pra Irmiyahu. Irmiyahu, eu te conheço antes de você nascer. Meu Deus, isso é forte, Brasil. Te conheço antes de você nascer. No ventre, eu te conhecia antes de você. Olha, Jeremias 1,5, antes de formá-lo no seu ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta para as nações. Isso aqui é profeta... meu Deus. É um profeta, na realidade, intrauterino. É um profeta, na realidade, fora da linha desse tempo. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, tá? Em Apocalipse 13:8. Só lê o texto. A gente precisa discernir a Bíblia. Então, no mundo espiritual existem sim. Qualquer dia a gente faz uma masterclass sobre isso, sobre o tribunal divino. E tem muitas coisas sobre tribunal que as pessoas não sabem. Eu vejo muita gente falando de tribunal. Tem coisas que são interessantes. Tem coisas que é muito invencionice também, tá? Porque eu acessei, porque eu fui, meu Deus, porque não sei o quê. Tá, bom, deixa eu ficar quieto. Igual as irmãs que foram no inferno, achou cabelo lá, achou cabelo das irmãs. Olha, eu fui pro inferno e lá eu vi cabelos de irmã. Por que você tava lá, então, irmão? Você achou cabelo pra fazer o quê? É umas besterol que não tem tamanho, tá? Com todo respeito. É legalismo. Então, o evangelho não bate em algumas coisas. Agora, biblicamente, existe sim um tribunal, existe uma sala do trono,
as doquinhas do cabelo. Existe várias questões aí. Então, no mundo espiritual há um tribunal, aonde se julga as causas dos santos. Aliás, por exemplo, Iov, ele foi julgado por esse tribunal. Ele teve um acusador que foi Rassatã, Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, que está inclusive com uma classe angelical, Bnei Elohim, Bnei Elohim, que é a mesma classe de Gênesis 6, que desceram e se adequaram. Se adequaram. Fizeram tchaca-tchaca-tchuca com as filhas dos homens. Modi, você vai bugar o povo desse jeito, Tá? Modi. Essa mesma classe angelical, filhos de Deus ali, não é homens, não são os filhos de Adão. Agora, ali naquela dimensão, Rassatã entra no meio deles,